Sabe como uma ideia que nasceu lá na Alemanha de Weimar pode virar o manual, a planta baixa, para um regime autoritário do outro lado do Atlântico? Pois é uma pergunta e tanto, e a resposta revela muito sobre o poder que a filosofia pode ter na política. Para a gente desvendar essa história, nossa bússola vai ser a excelente pesquisa de Diogo Cunha e Antônio Gasparetto, que foi publicada na revista francesa Nuevo Mundo Mundos Nuevos. É o trabalho deles que ilumina como conceitos filosóficos bem complexos foram usados num momento decisivo da história do Brasil. Essa é a grande questão. Porque não se trata só de ter a força, se trata de ter legitimidade. Como é que se pega um ato que na prática rasga a Constituição e se apresenta a ele não como algo ilegal, mas, olha só, como a criação de uma nova lei? E tudo começa, acredite, com as palavras. A escolha do vocabulário aqui não é um detalhe, ela é fundamental. Ela molda como a gente entende o que aconteceu. Então, vamos lá. 1964. O Brasil vive uma ruptura institucional. Mas para aqueles que tomaram o poder, a palavra golpe era inaceitável. Eles insistiam, batiam na tecla da revolução. E essa mudança de nome não era só maquiagem, não. Era o primeiro passo para construir todo um argumento legal e filosófico para justificar as próprias ações. E para entender essa justificativa, a gente precisa conhecer as duas mentes por trás dela. Uma, aqui no Brasil, e a outra, que foi a grande inspiração lá na Alemanha. Primeiro, Miguel Reale. O nome de peso no direito brasileiro, sem dúvida. Ele teve um passado ligado ao integralismo, um movimento de inspiração fascista, mas com o tempo sua argumentação evoluiu. Ele se tornou um pensador autoritário muito sofisticado, com uma base filosófica e jurídica bem refinada e que estava pronto para oferecer exatamente a justificativa que o novo regime precisava. E do outro lado do tabuleiro, a inspiração dele, Carl Schmitt. Talvez o jurista mais brilhante e, com certeza, o mais controverso da Alemanha da sua época. Ele era um crítico feroz da democracia liberal, e as ideias dele funcionavam como verdadeiras armas teóricas contra ela. Não à toa, ele ganhou o apelido de uma mente perigosa. É justamente da caixa de ferramentas conceituais dele que Reale vai se servir. Certo. Então, que ferramentas são essas? Vamos dar uma olhada em dois conceitos centrais de Schmitt que foram simplesmente cruciais para a argumentação de Miguel Reale. O primeiro é o estado de exceção. Pensa assim, o país está vivendo uma crise mas tão grave que a própria sobrevivência da nação está em risco. Schmitt diz que num momento desses, o soberano, seja um presidente, um líder, tem o poder de simplesmente suspender a Constituição, as leis, tudo, para fazer o que for preciso para salvar o Estado. E o ponto-chave é este: quem decide quando essa crise existe é o próprio soberano. O segundo conceito é o poder constituinte. Para Schmitt, acima de qualquer constituição escrita, existe a vontade pura, original, do povo de se dar uma forma política. E essa vontade é absoluta, sem limites. Uma revolução, nesse sentido, não é ilegal. Pelo contrário, é a manifestação mais pura desse poder. É a nação decidindo o seu próprio destino. Bom, teorias apresentadas. Agora vem a parte fascinante. Vamos ver como Miguel Reale pegou essas ideias, que parecem super abstratas, e as aplicou de forma muito concreta na situação do Brasil de 1964. O que o Reale fez foi um diagnóstico do Brasil usando a linguagem do Schmitt. Ele declarou que o país se encontrava em um estado de exceção. A narrativa era de que a nação estava em perigo existencial, com uma ameaça tripla: o avanço do comunismo, a corrupção e o risco de uma guerra civil. Com esse cenário, o palco estava montado para uma solução drástica, fora da lei. E a prova de que essa aplicação foi real está lá escrita, preto no branco, no documento que fundou o regime. O preâmbulo do ato institucional, o famoso AI-1, diz com todas as letras: a Revolução Vitoriosa, como poder constituinte, se legitima a si mesma. Isso não é só uma declaração de força, é uma tese jurídica tirada direto do manual de Schmitt. E aqui a gente chega no ponto central de tudo. O texto legal que dá início à ditadura é, na verdade, uma aplicação direta da teoria de Carl Schmitt. A revolução deixa de ser um ato de força bruta para ser vendida como a vontade da nação, o tal do poder constituinte se manifestando para criar uma ordem nova. E essa comparação deixa a estratégia muito clara. De um lado, a palavra golpe carrega a ideia de ilegalidade, de violação. Do outro, revolução, nesse enquadramento do Reale, se torna a fonte de uma nova legalidade, superior à antiga. É uma manobra de linguagem para redefinir um ato e fazer com que ele seja a origem da sua própria lei. Então, resumindo, o argumento do Reale foi o seguinte:
A Constituição antiga fracassou. Por isso, o que aconteceu não foi o crime, mas a manifestação do direito soberano do povo de se salvar, criando uma nova legalidade, uma nova Constituição a partir do zero. E é importante entender que essa conexão intelectual não foi um mero exercício acadêmico. Ela teve consequências profundas, duradouras e mostra o poder que uma ideia pode ter no mundo real. É uma jornada e tanto se a gente parar para pensar. Ideias que foram concebidas lá na Alemanha dos anos 20 e 30, no meio da crise da República de Weimar, viajaram pelo tempo e pelo espaço para fornecer a armadura intelectual de um regime militar no Brasil dos anos 60. E o que isso mostra para a gente é o poder imenso das ideias. Elas não são só exercícios teóricos. Elas podem se tornar ferramentas poderosíssimas, capazes de dar uma aparência de legalidade, uma justificação filosófica a atos de pura força. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final, que não é nada fácil de responder. Quando a teoria de um filósofo é usada para justificar a suspensão da democracia, a violação de direitos, a responsabilidade é só de quem a aplica ou também de quem a criou? Fica aí uma reflexão sobre o poder e a responsabilidade do pensamento.